Fala pessoal, fala aqui de Nova York, de casa, gravando episódio, voltando a fazer com vídeo, porque eu trago uma pessoa muito especial hoje, que é o Lucas. Ele é um engenheiro, coordenador da engenharia da parte de manutenção de uma plataforma de petróleo da Petrobras. E ele vai contar toda a sua história pra gente. Eu queria primeiro que, antes de mais nada, você dedicasse um tempinho para seguir a gente, curtir o episódio. Se você tá no YouTube, seguir a gente aqui também. Se você tá em algum agregador de podcast, não deixa de deixar um like, deixar umas 5 estrelas e compartilhar para quem você acha que o conteúdo seja pertinente e seja agregador. Vamos pro episódio? E no episódio de hoje eu trago um grande amigo já de muitos anos, que tenho um orgulho de receber aqui em meu podcast, meu humilde podcast, que é o Lucas, para falar sobre o tema que provavelmente vocês já leram aí no começo do episódio, já leram no título do episódio também. Então, Lucas, queria que você se apresentasse aqui para todo mundo e já a gente começasse o nosso papo. Vamos lá, primeiramente, boa noite, Kenji. É um prazer enorme aqui estar com você, né, e com todo o teu público, trazendo um pouco aqui da minha experiência, né, uma vertente diferente, né, do que acho que a galera está acostumada a escutar aí no teu podcast. Bom, meu nome é Lucas, tenho 30 anos, né, minha formação, eu sou engenheiro eletricista, atualmente estou como coordenador de engenharia e atuo basicamente na área petrolífera, né, no EP aí, numa contratada da Petrobras, atuando ali na manutenção ali de equipamentos. E, Lucas, esse tema acho que é muito interessante porque eu praticamente nunca vi nenhum podcast falando. Eu acho que deve existir, mas eu acho que deve ser a curiosidade também. Ou, se não é uma curiosidade, quem tá escutando aqui deve pensar também e falar assim: caramba, eu nunca parei para pensar nisso, né? Como que é trabalhar numa plataforma de petróleo no meio do mar, né? Como que é chegar, o que é viver lá dentro. Então, vamos começar literalmente do começo, tá? Então, primeiro, sobre carreira, né? Que é o foco aqui também. Quais são suas atividades, assim? O que você exerce e até chegar nessa, o que você teve que exercer até aparecer essa oportunidade para você ser convidado para começar a ir com frequência para uma plataforma? Eu atuei no sistema da Petrobras, né, como ajudante de eletricista, e aí eu depois passei de para eletricista em si, né, atuando lá na construção, né, aqui do Edisa, aqui em Santos, né. É o prédio que foi construído para controlar todas as operações aqui da bacia do pré-sal de Santos. E depois de um tempo, né, atuando em outros segmentos, né, aqui na área industrial, tive a oportunidade de voltar, e aí eu me preparei, né, para atuar como técnico de planejamento. Então, eu atuava, né, uma função chamada PI, né, Planejador Integrado, que basicamente eu fazia o controle de quem iria embarcar, quem iria desembarcar a bordo aí da plataforma, né? Então tinha um arquivinho ali Excel, né? A gente chama aí de look ahead, né? Sempre ele olhando para frente. E ali eu projetava a escala de embarque, escala de desembarque, fazia o controle ali de POB do pessoal, né? Junto com o meu coordenador e com o meu gerente, né? Até comentando esse termo aí, POB, né? Aí, Kenji, provavelmente eu vou talvez citar alguns termos que é usual do meu dia a dia e eu sei que para você não, então me desculpe desde já. O POB seria, né, People on Board, né? Então, dependendo de cada plataforma, ela tem um limite específico para ter pessoas ali a bordo. Então, hoje, né, as replicantes que eu trabalho, né, são as plataformas ali de 66, 67, 69, né? Eu sou focado mais na 69. Você tem que estar a bordo ali no máximo 158 pessoas. Então, imagine só, se eu estou numa obra em terra, numa refinaria, cara, eu posso colocar 200, 300, 400 pessoas de um dia para o outro. Quando eu estou falando de plataforma, não é tão simples assim, tem toda uma logística e eu tenho que fazer esse controle muito bem, porque além de produzir petróleo, é um hotel, né, entre aspas. Você passa 14 dias ali, então a gente fazia esse controle. Depois disso, eu fiquei 1 ano e meio nessa função, né, e aí eu migrei para uma outra gerência, fui atuar como técnico de logística. Então eu atuava como técnico de logística, né, justamente fazendo todo o controle de envio de material a bordo para manutenção, né. E era um trabalho bem legal também, eu aprendi bastante coisa, né, todo o processo ali de logística ali do sistema Petrobras, né, desde enviar material via aéreo, via barco, tinha todo esse controle. Depois eu fui convidado a ser técnico de suprimentos, aí eu entrei um pouco mais na parte de compras, é uma parte
que eu não gostava tanto assim, mas acho que foi o local que eu mais aprendi. Então eu acabei, dentro dessa mesma gerência, atuando como técnico de suprimentos, e aí eu fazia a gestão, né, dos materiais, né, para as ordens de manutenção, de preventiva, contato com o fornecedor, né, avaliar a requisição, fazia todo esse controle. Depois de passar por isso, né, eu cheguei de fato ao planejamento das atividades, né? E aí que é basicamente, por exemplo, eu vou fazer uma atividade de uma troca do motor a bordo. Eu tenho que pensar junto com a equipe como que esse motor vai ser trocado, o que que precisa, qual que é o material que é necessário, se a gente vai ter o material a bordo no tempo correto, né? E aí eu exerci essa função aí por um bom tempo, hoje ainda exerço, né? E aí a partir agora desse ano, né, agora de agosto, eu estou como coordenador de engenharia, né, focado também na parte de manutenção, mas focado também na parte de gestão, né, avaliando o processo mais como um todo. Perfeito. E muito interessante, né, cara? Porque eu acho que ninguém imagina, né? Ninguém imagina como que é a rotina e como que é o dia a dia mesmo. E é toda a logística mesmo, né? Para se colocar pessoas dentro de uma plataforma de extração de petróleo, né? Ela é ela faz o refinamento também do petróleo ali dentro da plataforma, né? Não, nós não fazemos o refinamento. Somente a exploração, né, o que a gente chama de produção, né? E aí esse petróleo ele fica armazenado, né? E depois ele vai para as refinarias, né? Esse é um processo que a gente chama de offload, né? Então, as plataformas de petróleo em si, ela possui, né? Aí assim, a gente tem que entrar na questão que existem tipos de plataforma. Tem plataforma fixa, né? Que fica geralmente em águas rasas ou profundas. E as que eu trabalho são plataformas de ultra profundas, né? Então, geralmente é algo mais parecido com um barco mesmo, né? Como se fosse um navio. E ela fica a 300 quilômetros da costa, né? E da lâmina d'água, né, para baixo tem cerca de mais de 1,5 km aí, né, de distância, né, da lâmina d'água para baixo. Então, a gente só faz a exploração, né, a gente faz a produção ali, né, ligada nos poços, né? Então o petróleo ele fica armazenado nos tanques. E aí a cada intervalo de 2 a 3 dias vem um navio aliviador e a gente faz uma manobra que se chama offload, né? Que é justamente fazer o descarregamento, né, do petróleo do que foi produzido, que hoje está em tanque, né, para esse navio aliviador. E aí o navio ele segue a sua rotina, né? E aí vai para os outros cantos aí da Petrobras até chegar na refinaria aí para refinar o petróleo. Você falando isso é até verdade, né? Acho que pensar que refina dentro de uma plataforma no meio do mar, acho que é meio perigoso, né? Eu acho que o petróleo mesmo ele É, tem que sair o mais rápido possível de lá, né? E isso é feito através de um navio, né? O navio atraca ali do lado da plataforma, né? isso. Geralmente, você pode fazer. A gente tem duas estações, né? A plataforma que eu trabalho tem duas estações de offload, né? Uma que fica a popa e outra a proa, né? Então, dependendo da situação, condição de mar, condição de vento, né? É escolhido esse local, o navio se posiciona, né? E o navio aliviador, para ele conectar o mangote, né? Ele dá um tiro. Ele dá um tiro, né? Para você no outro navio, tanto que quando isso acontece, né, é dado um recado aí na plataforma para ninguém acessar tal área, né, porque vai existir essa manobra. Então ele dando o tiro, a plataforma ela consegue receber, né, esse tiro aí faz toda a manobra para conectar, né, os mangotes, né, até o outro navio e fazer esse alívio, né. E aí geralmente também é um processo demorado para a gente, dependendo do tanque, né, da quantidade que você tem aí a bordo. Cara, geralmente 12, 16, 18 horas aí de processo até você fazer o esgotamento. Esse tiro é como se fosse uma lança, é um dispositivo que Como se, é como se fosse uma lança. É como se fosse uma lança. Tem um local exato ali para você atirar. E aí ali o pessoal, os operadores, né, fazem a amarração para poder fazer esse processo. e acerta de primeira. Sim, há casos, né? Pelo menos eu nunca vi, mas o pessoal conta que antigamente, né, era um processo que era um pouco ali mais perigoso, né? Mas hoje em dia, com a automação, né, a tecnologia que nós temos hoje, geralmente não tem problema. Sensacional, cara. Esse processo, esse é curioso, não sabia que era feito um disparo mesmo. Faz sentido, né? Porque o barco não pode encostar na plataforma, né? Exato, ele tem que manter uma distância segura, né, para poder acontecer. E, Lucas, aí
dando um pouquinho mais de detalhes. Então, legal, a gente ouviu bastante aqui sobre o que você faz, que é super legal, super curioso, e também a questão da plataforma. Queria saber como que é a rotina para ir até a plataforma. Primeiro, antes disso, Vamos vou lá. dar um passo antes. Você vai com que frequência? Existe um intervalo? Existe uma rotina, um revezamento? Como que funciona para você ir? E segundo, como que você vai? Qual que é a rotina? Qual que é o processo? Qual que é o caminho todo que você faz até chegar lá na plataforma para se hospedar? Legal, Kenji, é uma excelente pergunta, né? Quem trabalha hoje, né, na parte aí do EP, né, é uma vertente aí, né, da Petrobras aí, né, para os contratados, né, para os próprios, que é a exploração e produção, você pode tanto trabalhar na parte onshore, né, que é o que nós chamamos, que é quem trabalha em terra, ou a parte offshore, que é justamente o regime de embarque, né? Apesar de eu fazer alguns embarques, né, esporádicos, né, esse ano aí eu já fiz 3 embarques, eu sou onshore, então o meu regime ele é fixo em terra. Então eu trabalho home office, né? Trabalho ali no formato híbrido, né? Cada 2 vezes na semana indo, né, pro escritório. Mas comentando um pouco, né, de quem trabalha nesse regime offshore, geralmente as escalas, né, para profissional Petrobras, né, é um regime aí de 14 por 21, né? 14 dias embarcado, 21 de folga, né? Então ele sempre fica aí 14 por 21, 14 por 21. E já quem é de terceirizados, né, assim como eu, aí é um regime aí de 14 por 14, né? Então você trabalha 14 dias, desce, né, folga 14 e volta novamente. Lembrando que desses 14 dias, né, você perde basicamente, né, o dia do seu desembarque, né, que já conta como folga, né? E um dia anterior, que a gente vai comentar agora, né, que é o da viagem para você embarcar. Então acaba sendo um período ali reduzido, né, tanto para quem folga 21 ou para quem folga 14 dias. E aí contando um pouco mais, né, do meu espaço, né, dos meus embarques em si, como que é feito, né? Geralmente não, né? Basicamente é dessa forma, a não ser que você tenha alguma outra atividade a ser feita, né? Os embarques, né, por onde acontece, né, no campo de Tupi, né, na plataforma que eu atuo, é em Jacarepaguá, creio que você deva conhecer. E aí tem o aeroporto de Jacarepaguá. Então, no caso, eu moro em Santos. Morando em Santos, eu tenho que sair daqui um dia antes. Geralmente eu gosto de sair daqui cedo, umas 10, 9 horas, né? Um carro me leva até o aeroporto, né? Do aeroporto de Congonhas eu pego um avião até o Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro fico no hotel. E aí, como, durmo, né? Para acordar bem cedo no outro dia. E aí começa a luta. Geralmente os voos saem bem cedos mesmo, então eu acordo 4 e meia da manhã, tomo meu café, me preparo, porque 5 horas, no máximo 5h15, 5h30, eu já tenho que estar no aeroporto. Então geralmente nós ficamos em hotéis, né, próximos à base de embarque. Então chegando lá por 5h15, né, o aeroporto, você passa por um processo de anamnese. Então, antes de você seguir para a fila de embarque, né, e você tem os horários dos seus voos, você passa por um setor de saúde justamente para te avaliar se você está em condição de saúde. Na época do Covid, isso era muito comum, você realizar testes, né, e tudo mais, uma série de procedimentos, né. Então, você passando por esse setor, verificando que você não tem nenhum tipo de doença no momento, que você tomou ali todas as doses, né, da vacina para poder embarcar, é uma obrigação, você não tá se sentindo mal, ela te libera, dá uma pulseirinha e aí você vai para um outro local dentro do aeroporto, né? Que é justamente para poder fazer o check-in. E aí é um processo comum, como se fosse de qualquer aeroporto. E nesse caso você fica lá aguardando, né, o seu voo, torcer para que ele saia no horário, né? Hoje em dia está muito melhor, mas antigamente a gente passava por um processo bem difícil. Às vezes você chegava às 5 horas no aeroporto e ia sair de lá às 4 horas da tarde e o voo nem tinha acontecido. Porque, para quem não sabe, né, os voos até as plataformas, né, é através de helicóptero. Apesar dos helicópteros, né, serem todos instrumentados, né, qualidade aí de ponta a ponta, tem uma série de cuidados. Então, por exemplo, se eu não tiver visibilidade, se eu não tiver teto, né, de visão para poder voar, ele não voa. Se estiver chovendo muito, ele não voa. Ou então, às vezes você pode estar voando, dá algum problema, né, algum alarme, ele já retorna. Então, isso é muito comum, às vezes, acontecer esses processos.
Então, colocando aí princípio P69, né, que fica a 300 quilômetros da costa, você fica aí 1 hora e 20 sobrevoando aí de helicóptero até chegar aí ao seu destino, que é Sensacional. justamente aí a unidade. Sensacional. E é 300 quilômetros em cima da água, né? Deve ser um visual muito É, legal, cara. né? Olha, é muito legal quando você tá saindo ali do Rio de Janeiro que você consegue ver as coisas. Passou disso, você só vê mar e nuvem, mar e nuvem. E, e outra, você não tem muito o que fazer, porque você não pode utilizar o telefone, né, para não gerar nenhum tipo de problema, né, algum ruído ali com a eletrônica ali do helicóptero, né? Então realmente o que você tem é dormir ou então ficar olhando ali o mar. E quantas pessoas vão? Existem alguns tipos de helicóptero, né? Então o mais comum, né, é o helicóptero que tem capacidade para 18 pessoas, né, que é o S-92. Então, para embarque, né, a gente considera o embarque de no máximo 16 pessoas, tá? Isso porque a gente está com o tanque cheio, né? E para retornar, né, que aí o tanque está mais leve, a gente pode desembarcar até 18 pessoas. Então, geralmente é sempre 16 pessoas embarcando e no máximo 18 desembarcando. Legal. E E, dentro do helicóptero, inclusive, você tem que usar fone, né, para condição de barulho e usar também colete aí salva-vida. bom, chegando na plataforma, né, quando o helicóptero pousa lá e você finalmente lá descarrega, imagina, sua mala ali para passar os 14 dias. Como que é o dia a dia lá dentro da plataforma? Quais cuidados que você tem que ter? O que você faz ali no dia a dia de trabalho mesmo? Você trabalha quantas horas por dia quando você tá lá? É importante lembrar, né, que para você embarcar, para você trabalhar embarcado, você precisa cumprir ali alguns requisitos. Tem alguns cursos específicos, né? Então, para você trabalhar, né, dentro do navio, né, numa plataforma, você tem que ter um curso chamado de CBSP, né? Que é um curso básico ali de salvatagem, né, em plataforma. Que é, se acontecer alguma emergência, né, saber entrar dentro de uma baleeira, né, dentro de uma balsa salva-vidas. E para sobrevoar no helicóptero, você tem que ter um curso específico também, que eu esqueci de comentar, que é o curso chamado T-Hilt, que é um curso justamente para você fazer o escape de aeronave. Se em algum momento, né, que Deus me livre, aconteça algum problema com a aeronave, você tem que estar capacitado, né, treinado a saber sair daquela emergência. Então, se a aeronave está submersa, né, se ela vai ter algum impacto, você tem que estar treinado. E isso é exigido, né, pela empresa, né? Você só pode embarcar se tiver esse curso. Então, eu, por exemplo, eu fiz esse curso agora, né, em Macaé, em março, se eu não me engano. Cara, é um curso muito legal, mas ele é bem pauleira também. Você entra num local que ele é simulado, né, a um helicóptero, e aí ele começa a fazer vários testes. Você fica preso lá de cinto, ele desce até uma piscina, você fica submerso lá, tem que contar ali tantos segundos para poder escapar pela janela, tem hora que ele faz rotação. Eu acho que é interessante também essas informações aí pra galera. Excelente, excelente. Voltando agora à rotina, né, que você comentou. Bom, eu cheguei a bordo, né, primeiro passo é fazer o briefing de segurança, né, com a liderança ali, que é o GPLAT, né, que é o gerente de plataforma. Ou ele ou alguém designado por ele. Então a gente chega, né? A gente é brifado pelo o que está acontecendo a bordo, quais são as principais atividades, né? O que tem que tomar de atenção, se acontecer algum evento recente, né? E após isso, né, vem o pessoal de segurança, pergunta se tem alguém que é primeiro embarque, porque tem pessoas que nunca embarcaram, né? Sempre tem a primeira vez, e aí você tem que passar todas as informações, né? Depois disso, você vai pegar um cartãozinho que chama cartão T. Esse cartão T ele vai te falar qual camarote você vai estar, qual que é a sua cama, qual que é o seu ponto de encontro e qual que é a sua baleeira. Não sei se você sabe o que é uma baleeira. Baleira é aqueles barcos que é para escape da plataforma, né? Que parece Isso, um exato. barquinho fechado, né? Laranja, isso, fechado. Então a plataforma ela possui 4 desses, né? 2 a bombordo, 2 a boreste. Porque ela tem que ter a capacidade para ocupar todo o POB, né? Que são as pessoas que estão a bordo. Então se
um incidente, a ocorrência for a bombordo, eu tenho que sair por Boreste. Se for por Boreste, eu tenho que sair a bombordo. Então é importante, o pessoal faz essa alocação, e aí vai te falar, olha, o seu ponto de encontro, se acontecer alguma emergência, vai ser no auditório. Você, se acontecer alguma emergência, vai ser no refeitório. Então o pessoal te dá todas essas informações, né? Você tem que estar ciente, e aí você pega o seu cartão T, a primeira coisa é colocar no painel do cartão T. Porque ali, diariamente, passa ali o mestre de cabotagem, e ele vai avaliar quem está a bordo, quem não está, se a pessoa está lá. E numa eventual necessidade de escape, você tem que retirar aquele teu cartão T antes de dar emergência. Se o mestre ou o líder, né, do ponto de conta verificar que tem um cartão que não foi retirado, já se levanta uma preocupação. Pô, o que aconteceu? Por que fulano não tá aqui ainda? Será que ele ficou preso na área? Aconteceu algum acidente? É uma forma da gente se identificar. Legal. Então, como os voos acontecem cedo, né? Então, geralmente você chega por volta do horário de almoço, né? Ou então um pouco mais cedo, umas 10, 9 horas. E aí você vai pro seu camarote, coloca o cartão T, e aí você vai vestir a farda, né? Então você tira todos os adornos, né? Como se fosse uma indústria normal que o pessoal tá acostumado. Sem corrente, sem brinco, sem anel, sem relógio, né? Você coloca um macacão, botina e vai para sua luta. Então, no meu caso, né, eu trabalho na gestão, né, da manutenção ali de equipamentos, né? Então eu vou para minha mesa, vou avaliar o que está acontecendo no dia, né? Quem é a equipe que está a bordo, porque nem sempre quem você vai trabalhar chega junto com você. Tem pessoas que estão lá já há 10 dias, tem pessoas que estão indo embora, vai subir outras pessoas, né? Então esse é o primeiro passo, fazer o levantamento do que está acontecendo nesse primeiro dia. Geralmente, por volta das 11h30, meio-dia, a gente faz o horário de almoço, continua trabalhando, né? Existem algumas reuniões específicas a bordo com as lideranças, e aí a gente fecha o dia às 19 horas. Então, respondendo a tua pergunta, né? O tempo, né, para se trabalhar, né, o seu efetivo de trabalho é 12 horas. Então você trabalha ali numa rotina de 14 dias, né? 12 horas por dia. E às vezes tem algumas exceções. Às vezes você vai fazer uma dobra, às vezes você vai ficar até um pouco mais tarde, né? Mas geralmente é 12 horas. Esse que é o padrão. Eu imagino que muitos dias seguidos trabalhando 12 horas, ele deve ser bem puxado, né? Deve ser bem cansativo. Mas quando você tá no seu tempo livre ali, a hora que acabou o turno, deu as 7 horas da noite aí, você só vai entrar no dia seguinte, né? Às 7. E o que você faz? Além de dormir, né? Além de dormir, o que dá pra fazer dentro da plataforma? Tem algum espaço? Lógico assim, tô te perguntando várias coisas aqui, eu não quero que seja compartilhado nada que não possa ser falado. Não sei se tem algum sigilo, alguma questão. Sei que tem muitos protocolos, treinamentos e tudo mais, eu acho que, né, você não vai deixar escapar nada que não possa falar, mas o que dá pra fazer dentro de uma plataforma de petróleo? Depende muito da plataforma, né? Plataformas mais antigas, né? Eu não sei se você já chegou a assistir aquela série da Globoplay chamada Ilha de Ferro. Não. Já ouviu falar? É uma série com a Owen Hamilton, é uma série um pouco mentirosa, né? Para não falar muito, né? Não retrata muito bem a realidade, mas tem algumas coisas assim que retratam. E aquela plataforma, por exemplo, deles tinha um campo de futebol, tinha uma quadra de futsal, né? Tinha piscina, né? Hoje em dia, isso algumas antigas ainda tem, mas não é mais liberado, porque você corre o risco de se machucar no trabalho. Se você se machuca, você tá ferrado, né? Então, na plataforma que eu trabalho hoje, isso é algo que a Petrobras em si, né, como toda a liderança, se preocupa muito. Você tem que estar se sentindo em casa, é lógico que você não está em casa, mas você tem que estar se sentindo bem para poder trabalhar, porque é uma jornada muito exaustiva. Então, só questão de alimentação, cara, você faz, café da manhã, quando dá 9 horas você tem um lanche, aí almoço, 3 horas mais um lanche, depois você tem janta, se você quiser comer de madrugada tem tudo ali prontidão para você poder fazer. Então, nesse período de descanso, o que vocês têm? Geralmente, o pessoal que é da igreja pega o auditório para fazer culto, e o pessoal se reúne lá, tem uma sala de música. Então tem guitarra, bateria, a galera que é da música vai lá, toca, se reúne. Geralmente final de ano a galera
no Natal, no Ano Novo, canta, faz festa. É bem bacana de ver. Tem videogame. Então, por exemplo, tem aquelas máquinas, né, que geralmente a gente ia quando era mais novo, ia comprar refrigerante e ia jogar, né, no jogar um Cadillac Dinossauro, alguma coisa assim. Tem essas máquinas a bordo para poder jogar. Tem videogame. E fora isso, tem a resenha, que é o você tá ali com o pessoal. Geralmente você divide quarto com mais 3 pessoas, né? Então você fica ali 14 dias com 3 pessoas ali, às vezes desconhecido, às vezes conhecido. Então você fica ali batendo papo. Tem algumas coisas que a plataforma às vezes coloca. Hoje, essa semana, 2 vezes na semana vai ter cinema. Então escolhe um Legal. filme, a gente vai pra sala, pipoca. A galera espera muito também. Tem 2 dias, cara, que são principais. Aliás, 3. O dia mais esperado é o dia do desembarque, que é quando a pessoa vai embora, né? Então ela tá doida pra ir embora. Mas fora isso, tem o dia da quarta e do sábado, que é o dia da pizza. Legal. Então, a pessoa faz pizza. Então, a galera se reúne pra comer pizza e hambúrguer, né? E domingo, que é o churrasco, né? São dos dias mais esperados. Mas acho que em relação a lazer em si, cara, é leitura, né, na biblioteca, tocar uma música, jogar um videogame, conversar Tem e academia? tentar ali. Tem academia também. Tem também academia. Uma academia com bastantes aparelhos, inclusive, cara. Bastante Boa. coisa. Muito bom. Cara, legal. Muito, muito legal saber. Muito curioso mesmo. Fiquei feliz de saber. Acho que é interessante, né? Porque você imagina que vai pra lá, não pode ser tortura, né? Porque eu acho que sim, senão ninguém dura, né? Tem que ser. Exato. Lógico, é um ambiente profissional sério que qualquer vacilo pode ser muito perigoso e pode custar uma vida até. Mas eu acho que pra estar com a cabeça boa precisa ter a compensação também, né? Precisa ter o contraponto ali também. Tem, exato. Para a gente seguir já para a reta final desse episódio aqui, eu queria que você falasse assim, lógico que eu imagino que seja muito engrandecedor, uma experiência muito diferente, né, que estimula muito, né, que também deve fazer, pô, essas viagens e o tempo fora da família, você que tem um baby bem pequenininho, que é o Noah, né, então que ficar longe eu acho que não deve ser nada fácil. De tudo que você vive hoje, eu queria que você comentasse um pouquinho, sabe, o que se tira de proveito, o que são os pontos positivos de se trabalhar, né, numa plataforma e quais são os pontos, não digo negativos, mas as dificuldades que se vive nesses 14 dias que está longe. A jornada em si, né, o máximo que você pode ficar a bordo é 14 dias, né? Então, eu ainda tenho, não vou dizer sorte, né? Mas eu já embarquei, né? Eu fiz alguns embarques de 14 dias, mas quando eu embarco, geralmente, eu fico 7. Então, nesse meu último embarque, inclusive, era para ter ficado 7 dias. E acho que a maior dificuldade é você ter que contar com o tempo. Imagine só, eu no caso que estou 7 dias ou quem tá 14 dias. Ela tá esperando que no último dia ela vá para casa, vá viajar, vá ver sua família. E a pior coisa que tem, cara, é você escutar a sala de rádio falar, abrir ali o microfone e dar atenção falando, olha, a aeronave voo transferido por condições ali climáticas ou então qualquer outro tipo de problema. Então, isso é uma das coisas que pega bastante. Às vezes a galera gera uma expectativa muito grande ali de desembarcar, né? E por já estar muito tempo longe ali da família, eu acho que esse é algo que pega muito ali para todo mundo. Deixa eu até te interromper nisso, eu esqueci de perguntar também, você não fica sem celular na plataforma, né? Existe sinal, pelo menos de internet, né? Sim, sim. Não fico sem celular. É lógico. A plataforma ela tem diversos ambientes, né? Então tem um ambiente que a gente chama de casaril, que é um ambiente administrativo, né? Mas dentro de uma planta industrial. Mas lá eu tenho acesso ao meu telefone, né? Eu procuro utilizar somente ali, né, se necessário. Mas eu tenho acesso à internet, eu consigo acessar um WhatsApp, consigo acessar um e-mail pessoal, consigo pagar conta, né? É lógico que não é a melhor internet do mundo. E às vezes a gente passa ali por grandes problemas em relação à internet. Mas eu espero que isso logo se resolva. Acho que já existem alguns projetos, né, para cabeamento aí de fibra ótica e deve se resolver. No passado, né, e aí é um tempo que não era meu, o pessoal comentava que era extremamente proibido ali utilizar iPhone em qualquer circunstância.
Então a pessoa embarcava, colocava um telefone numa sacola, vedava, né, o telefone, e você só podia tirar quando você chegasse em terra novamente, né? Agora, hoje é mais flexível essa questão, até para você fazer uma chamada de vídeo com a sua família no final do dia, poder conversar, né? Assistir uma Netflix, baixar alguma coisa, né? Então isso facilita bastante. Agora, no ambiente industrial, né? Lá é um ambiente industrial sim, mas quando você vai para a área que nós costumamos dizer, aí é inadmissível. Você não pode levar o seu telefone de maneira alguma, porque dependendo de onde você estiver, né? Ele mesmo aí ligado, desligado, ele pode gerar algum ruído, alguma interferência e você acabar causando um acidente aí catastrófico. Legal. E o que você tira de positivo de toda essa experiência que você tem vivido aí nos últimos tempos? Cara, com certeza é o aprendizado. É, existia um Lucas quando eu trabalhava nesse ramo sem conhecer uma plataforma. Antes de embarcar, eu tive a oportunidade de conhecer uma plataforma, né, que estava em construção em Aracruz, né, em 2021. Aí mudou totalmente a minha cabeça. Foi um outro Lucas que voltou. E quando você tá a bordo, cara, tá vendo ali, você se sente importante. E esse é o papel que todo mundo quer. Todo mundo, o gerente, né, os coordenadores, eles querem que quem está ali naquele momento trabalhando se sinta importante, que se sinta que faz parte, né, daquele momento de produzir petróleo. Não é para qualquer um estar ali. Então, eu acho que a melhor disso é esse reconhecimento pessoal. O aprendizado que você tem é enorme. Eu acho que seria isso, cara. Eu diria o aprendizado. É lógico, tem um fator, né, a gente não pode ser hipócrita, a maioria das pessoas hoje, né, que procuram trabalhar embarcado, também é pela questão do salário. Quando você trabalha embarcado, você tem ali, seguindo o seu salário X, aí você coloca 50% a mais aí nesse X no período que você está embarcado. Então, isso é um dos fatores, isso agrega bastante. No meu caso, como ele não é recorrente, né, ele é por ocasião, então acaba sendo bom também quando eu embarco, porque tem esse aumento. Mas uma das maiores dificuldades também, né, que você comentou, é ficar longe da família. Eu nunca tive problema nenhum em embarcar. E ano passado, quando a minha esposa estava grávida, né, a Bia, eu estava embarcado e a gente não sabia o sexo do bebê ainda. No Dia dos Pais saiu o resultado. Eu fiquei sabendo que o Noah seria o Noah estando a bordo. Na época a internet não estava legal, não funcionava o WhatsApp, foi através de um e-mail. E Caramba. esse ano, e esse ano, por ironia do destino ou não, Dia dos Pais, eu estava a bordo também. Então, esse eu senti um pouco mais, porque você fala, caramba, mas é aquilo, tudo na vida é questão de sacrifício. Até onde você quer ir, o que você está disposto, né, a se sacrificar, né, para conseguir. Então, acho que no final, né, a soma, né, de tudo, ela é prazerosa, proveitosa, né? Conseguiu me proporcionar ali coisas muito boas aí até então, nesse meu período aí de trabalho, cara. E é uma entrega que é para coisas muito maiores do que só você, né? É pra família, Exato, pra você, pro seu filho, pra sua esposa, pro futuro de vocês, né? exato. E um dia que o Noah tiver maiorzinho, entender, né, o que tá acontecendo, porque o papai tá viajando tanto de helicóptero, né? Eu acho que com certeza ele vai agradecer muito por toda a estrutura, né? Você e a Bia também, que é uma grande amiga, o quanto que vocês se dedicam, se entregam e contribuem aí pela família, né? Certeza, cara. Acho que se não fosse por eles, é por eles sempre. Chegando no finalzinho aqui, eu queria que você passasse uma mensagem aqui, que você quiser, para quem chegou até aqui nesse momento do episódio. Eu queria que você deixasse uma mensagem aqui também para quem tem mais curiosidade, uma mensagem que você queira passar para quem quer seguir essa carreira, ou para quem, né, quer se aventurar em uma carreira diferente, ou alguma dica sobre carreira mesmo, o que você quiser falar, aqui, microfone aberto para qualquer mensagem. Não desista e persista. Às vezes, né, às vezes a vida te leva para alguns rumos que você não imaginava. Você sabe muito bem, né? Eu mesmo já tentei me desvencilhar desse ramo aí da engenharia por um tempo, né? Seguir para outra vertente. E, pô, eu não entendia por que que não dava certo, ou então tentando melhorar a questão do trabalho, né? Até mesmo dentro da área.
você fica ali, caramba, não dá certo, não dá certo. Não é que não tá dando certo, você tem um propósito de você estar ali naquele momento. Vai ser um aprendizado. Então, construa isso, aprenda, curta esse momento, por mais que seja, às vezes, demorado, né? E às vezes um pouco dói, às vezes. Mas, cara, no final, a recompensa ela é grande. E então, para quem quer atuar, né, nessa área, né, trabalhar ali no ramo offshore ou onshore, né? Procure fazer especializações, né? Acho que o curso técnico é o caminho, é a porta de entrada. Eu tenho muitos amigos, por exemplo, que não conseguiram ainda entrar nesse mundo porque só tem a faculdade. O cara ele é formado ali em engenharia, porém ele não tem o curso técnico. É muito difícil você já entrar atuando como engenheiro, né? Então, o primeiro passo, tem um curso técnico, procure as especializações, né, da área que você quer seguir, não desista e não se acomode. Eu acho que seria isso. Sempre tente se reinventar ao máximo. Maravilhoso, Lucas. Te agradeço demais pela sua participação aqui. Foi incrível, o tempo voou. Eu imagino que para quem está Verdade. escutando aqui, quem chegou aqui também deve ter voado também, deve ter ficado com uma vontade de escutar ainda mais detalhes e escutar mais histórias. Fica para um futuro aí. E para você que está acompanhando aqui até esse momento, não deixa de seguir a gente nas nossas redes sociais. Se você está assistindo pelo YouTube, não deixa de seguir a gente. Se não seguiu ainda ou não curtiu esse episódio, chegou o momento, porque, 30 minutos acompanhando a gente aqui, eu acho que agora vale sim essa moral pra gente. A gente também tá no Instagram, também tá no TikTok, a gente tá tentando o nosso máximo aqui para manter esse projeto sempre muito ativo. Nos vemos nos próximos episódios, não deixa de assistir também os anteriores, tem muita coisa legal. E até a próxima.